começar aqui. Então, como já apresentado, eu sou Isadora Endeli Bachanel. Eu faço, então, estou concluindo o curso de graduação em Educação Física Bacharelado, e esse vai ser a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, que tem por nome a influência da cultura e ética cristãs nas práticas corporais espetaculares do Império Romano. Tive por orientador o professor Tiago Pimenta. Então, brevemente, o cenário, para vocês verem como vai ser procedida essa apresentação. Então, na introdução do trabalho, a gente faz primeiro uma contextualização das práticas corporais e da temática em geral, mostrando como as práticas corporais se expressam no Império Romano, especialmente as de entretenimento, através dos espetáculos, e por causa disso nós demos o nome de práticas corporais espetaculares, para promover maior especificidade no tema. Ainda assim, a gente vai falar sobre o Império Romano como uma alta civilização conquistadora, mas mesmo sendo uma civilização conquistadora, eles eram bastante tolerantes com algumas práticas culturais dos povos conquistados, dentre elas as práticas religiosas. Mas apesar dessa tolerância, eles travaram uma certa inimizade com o cristianismo, que era uma religião emergente no período do Império. Então, através disso, a gente traz como problemática do problema a pergunta se houve influência da cultura e ética cristãs nas práticas corporais espetaculares do Império Romano, e a gente vai tentar responder com o objetivo de evidenciar as possíveis mudanças que a cultura e a ética cristãs, que o cristianismo pôde promover nessas práticas corporais espetaculares justamente neste período. Então, como metodologia, a gente vai trazer o desenho da pesquisa, que é uma pesquisa de natureza básica, não experimental, trazendo uma pesquisa qualitativa exploratória, como um levantamento, uma pesquisa bibliográfica. Então, para essa pesquisa foi utilizada a plataforma CAPES, e dentro dessa foi coletados livros eletrônicos e físicos, artigos científicos dentro da literatura nacional e internacional. A pesquisa foi feita utilizando as palavras-chave Império Romano, cristianismo, espetáculo, Roma Antiga e ética cristã. O procedimento de análise foi justamente uma leitura exploratória, utilizando a abordagem hermenêutica para essa análise, que é uma abordagem que vai buscar entender o contexto daquele texto explicado, né, e tentar compreender o que o autor quis dizer, buscando uma melhor interpretação desses materiais. Então, para a gente ilustrar melhor essa pesquisa, a gente traz a grelha para revisão de literatura, que mostra ali que nós coletamos 391 resultados da primeira pesquisa, dos quais foram excluídos 361. Então, desses 30 que sobraram, que foram para uma análise mais detalhada, uma avaliação mais detalhada, foram excluídos 11 materiais por não estarem nos idiomas, por não abordar o período histórico ou por não apresentar as palavras-chave. Com isso, a gente teve um total de 19 materiais. Então, ali para o desenvolvimento, a gente separa esse trabalho em 3 tópicos, para que construa melhor essa temática e para a gente compreender ela melhor. Então, o primeiro tópico são as práticas corporais espetaculares no Império Romano. O segundo, a ética cristã e a cristianização da cultura imperial. E o terceiro ponto, a ética cristã e as práticas corporais espetaculares no contexto imperial. No primeiro ponto, então, a gente vai trazer que os espetáculos eram originalmente festas religiosas. Com isso, eles eram chamados de jogos públicos, que compreendiam corridas de bigas, representações cênicas e combates de gladiadores, como o autor Veyne vem citar. Veyne também vai trazer o conceito de evergetismo, que é um conceito de que pessoas que tinham bastante dinheiro poderiam fazer doações para o bem coletivo. Essas doações eram expressas em banquetes, nos jogos públicos e também na construção de edifícios públicos. Então, esse evergetismo ele é basicamente a raiz de como surgiam, como eram promovidos esses jogos, né? Esses jogos, então, eles eram promovidos pelos magistrados e eles tinham uma característica de obrigatoriedade, que essa característica vai trazer o termo em latim munera, que também significa esse dever moral e social, mas também busca das raízes da palavra do latim, que é presentes. Então, elas vão ser um presente para um público dos magistrados. A partir já do Império, a gente vê uma solenização dos prazeres coletivos, ou seja, os jogos perdem em si o valor da parte religiosa e se busca mais o valor pelo entretenimento.
Os jogos pelo entretenimento em si eram buscados pelo público. E a partir disso ocorre uma secularização dos jogos, que é justamente essa separação do caráter religioso como protagonista. E a partir disso a gente vê acontecer um momento de que esses jogos se tornam mais esplendorosos, mais magníficos e com isso mais violentos. E dentro dessa magnitude de violência a gente compreende os combates de gladiadores e as venatio. As venatio, elas são as caças aos animais selvagens que aconteciam na época. Dentro de todas essas práticas, o mais popular era justamente o combate de gladiadores. Então a gente vai trazer um pequeno foco aqui para explicar esse combate de gladiadores. Ele era feito como uma forma de condenação para prisioneiros de guerra, escravos e criminosos. E também, por causa da popularidade, alguns homens livres se escolhiam se tornar gladiadores justamente por causa da fama. A partir disso, né, os combates eram feitos com os gladiadores se enfrentando ou enfrentando os animais. Mas uma coisa importante para a gente ressaltar é que o valor dos jogos dos combates gladiadores não estava em levar à morte ou na crueldade em si. Ele está justamente nas habilidades que estavam sendo expressas daquela prática. E por causa disso, a gente vai ver o que Carter vai ressaltar como performance cultural, que é a identificação social com os espetáculos por parte dos espectadores. Ou seja, os espetáculos eles traziam uma expressão da cultura romana, que era uma cultura militar. Então, por isso, os espectadores iam lá celebrar a si mesmos, como Carter vai dizer, para se identificar como cidadãos romanos. E com isso, a gente vai trazer o conceito que Baker vai trabalhar sobre compreender os espetáculos com a visão moral do período, evitando trazer a moralidade moderna para que a gente possa compreender melhor como acontecia justamente essa identificação com os espetáculos. A partir daí a gente vem para o segundo ponto, então, que é trabalhar justamente a ética cristã e a cristianização da cultura imperial, e com isso é necessário trabalhar a origem, pelo menos, do cristianismo, que foi inaugurado entre 30 e 33 depois de Cristo, depois da morte e ressurreição de Jesus, e a partir daí começou um espalhamento da mensagem do evangelho pela comunidade, pelos apóstolos. Então, é um espalhamento que sai das fronteiras de Israel e passa para o povo gentil, que é o termo utilizado na literatura bíblica. E daí começa, então, a organização de comunidades, que é o que nós chamamos de igreja, que é chamado de igreja. Então, com isso, no Império Romano, a trajetória do cristianismo ela passou desde perseguições até uma popularização e a sua institucionalização como religião oficial do Império. E como influência dessa popularização e depois a institucionalização, a gente vai ver alguns decretos, algumas legislações serem criadas contra os combates de gladiadores, que nós vamos trazer no quadro 1, mostrando um pouco dessa influência do cristianismo. Começa, então, com Constantino, no Oeste de Milão, declarando a neutralidade religiosa do Império, e depois nós vamos ver uma consequência de decretos contra os jogos gladiadores. Depois a gente vê com Teodósio a institucionalização do cristianismo como religião oficial, mas continuaram a terem esses espetáculos e esses combates. Por isso também a gente vê depois o Honório assinando algumas legislações contra os gladiadores. Então, para entender a cultura cristã, a gente precisa compreender que ela é baseada em Deus. E com isso, Dawson vai trazer o conceito de sociedade espiritual, que é justamente uma sociedade que ela vai ter como base os preceitos dos mandamentos de Deus, os preceitos da espiritualidade da religião. E esse conceito de Dawson ele vai se comunicar com o conceito de Agostinho, que é justamente o conceito da cidade de Deus na sua principal obra, que leva esse mesmo nome, onde Agostinho vai separar dois conceitos, de cidade dos homens e cidade de Deus, onde a cidade de Deus é a cidade que leva os conceitos, os preceitos do cristianismo. Então, a partir dos estudos de Amistel, a gente vai seguir essa linha de trazer a ética cristã como expressa no Sermão do Monte, que é visto por Amistel como uma expressão máxima do Evangelho. E dentro desse sermão, Jesus ele vai ensinar uma ética interna, que é uma ética das motivações humanas, que vai ditar os costumes. E com isso a gente vê a mudança de costumes a partir da cultura cristã. E Barnett vai enfatizar que não se pode separar
a ética cristã do fator religioso, que ele diz que separar a ética cristã de Deus é a mesma coisa que destruí-la, porque ela é baseada justamente nesse fator. E Carroll vai abordar que essa ética ainda é baseada no amor, um amor que não é emocional, mas é um amor prático, expressado em ações. Né? E essas ações vão ser ilustradas no Império através das obras de caridade, que é o que o Woods e Vane vão trazer. E essas obras de caridade no Império elas vão trazer o começo da popularização do cristianismo. Então agora a gente vai relacionar, né, como essa opinião, essa ética cristã vai trabalhar com as práticas corporais espetaculares no contexto. Com isso, alguns autores vão dizer que os espetáculos eram acusados pela expressão da idolatria, e vai trazer um autor cristão da época, que é Tertuliano, que vai justamente fazer essa acusação. E também vai ser mostrado que esse fator de ser contra os espetáculos dos cristãos é por causa da violência que influencia o espectador, não a prática em si. Então, o que os autores cristãos da época vão bater em cima é a questão de que essas emoções causadas pelos espetáculos são danosas às almas dos cristãos que estão assistindo. Esses autores são Tertuliano, Cipriano, Lactâncio e Agostinho. Então, esses autores vão trazer diretamente o seu discurso ao público cristão e não ao público geral de Roma, pois eles veem justamente que o problema da violência está no que ele causa no espectador. Então, a partir disso, a gente vê uma maior literatura falando sobre os gladiadores, a crítica cristã aos combates gladiadores, por dois fatores. O primeiro fator é sobre a figura paradoxal dos gladiadores, pois os gladiadores eles eram pessoas condenadas à escória da sociedade, que ao se tornar gladiadores, elas se tornavam exaltadas, eles se tornavam as estrelas daquela sociedade. Então, isso é um paradoxo que não coincide com a ética cristã, com os valores cristãos. Não faz sentido para o cristianismo. E a partir dessa exaltação desses gladiadores, a gente vê acontecer o que Baker fala que é a ressurreição social deles. Ou seja, eles estavam numa situação de condenação, de escória, e são colocados como... Eles são salvos pela sociedade no conceito de gladiadores, que são como se fosse uma ressurreição mesmo. E esse ponto ele vai bater com a ressurreição e a salvação que o cristianismo prega através de Jesus Cristo. Então, esses autores vão trazer o problema moral da crueldade e dos espetáculos, né, nesse sentido. E também, outro ponto que a ética cristã vai bater em cima das práticas corporais não é só nos combates ou nos espetáculos em si, mas em como eles são estruturados, como eles se originam, que é através das doações do evergetismo, onde Lactâncio, Ambrósio, Agostinho e Cipriano vão condenar, vão acusar, vão criticar o fato de que esse dinheiro está sendo usado nos jogos onde eles poderiam ser usados justamente para promover obras que favorecessem as pessoas marginalizadas, as pessoas que são inferiorizadas no Império. Então, eles vão trazer essa crítica sobre usar esse dinheiro para um bem coletivo melhor do que os jogos públicos. E assim a gente vai ver que houve uma mudança nos espetáculos após a popularização do cristianismo, mas essas mudanças elas acontecem por causa do que elas vão causar no aspecto geral da cultura romana, e não especificamente nas práticas corporais espetaculares. É um contexto geral que influencia, então, os espetáculos. Assim, na discussão, a gente vai falar linkar esses autores sobre o fim das práticas corporais espetaculares. O único autor dessa pesquisa que traz isso como um mérito da igreja, um mérito do cristianismo, é o Woods Jr., que vai dizer que o fim do combate é um mérito da igreja católica, é um marco revolucionário. Os outros atores, que é Baker, Kyle e Lopes, vão dizer que esse fim não teve, essa abolição dos combates não teve influência direta do cristianismo, mas a gente pode especular uma influência indireta. Outro momento de discussão é sobre a perspectiva cristã sobre as práticas corporais espetaculares, nos quais Cipriano, Agostinho, Lactâncio e Tertuliano vão falar que eles são danosos aos espectadores por eles causarem emoções ruins, motivações ruins nesses espectadores. Então, esses autores identificam um problema da violência dos espetáculos para o espectador.
o que provavelmente, que a gente especula nesse trabalho, é que Amisson vai trazer uma solução para esses problemas, ao ele dizer que a ética cristã ela vai influenciar, ela vai ajudar nesse controle das emoções dos espectadores dos espetáculos. E outro ponto de discussão relevante ao objetivo desse trabalho é sobre a caridade e o evergetismo, no qual esses autores vão dizer que era melhor substituir as obras de evergetismo pelas obras de caridade. Então, na conclusão, a gente vê que a cultura cristã influenciou na sociedade do Império Romano no geral, e que a acusação dos autores cristãos é justamente no aspecto dos espectadores e não sobre a prática em si. Mas ainda assim, a gente pode dizer que a ética cristã traçou alguns contrastes na cultura imperial, que são, por exemplo, a valorização das classes inferiorizadas, que vão se sobrepor à supervalorização da alta classe, a caridade se sobrepor ao evergetismo, o controle das emoções se sobrepor a êxtase das arquibancadas, e o conceito de amor ao próximo se sobrepor aos deleites sanguinários da arena. Assim, esse estudo ele traçou as linhas inaugurais sobre a temática, buscando essas relações do cristianismo com as práticas corporais espetaculares. E ainda se propõe, então, um aprofundamento nos estudos da sociologia para compreender como o cristianismo veio a influenciar o interesse dos romanos, o interesse da sociedade pelo cristianismo e não mais pelos espetáculos, e também investigar possíveis legados da cultura cristã no desenvolvimento do esporte ao longo dos séculos, já que a gente identifica o cristianismo como algo que influenciou a organização da sociedade ocidental. Então, essas são as referências utilizadas no trabalho, as imagens nós tiramos do Google Imagens. E muito obrigada pela atenção de vocês, e este é o meu trabalho.